agora, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, o talk show cristão mais assistido da internet está chegando agora. Peço licença para chegar na sua casa. Estou chegando com um conteúdo edificante, com um entretenimento saudável, que é o que o Young Show ele garante para vocês. Bom, como vocês sabem muito bem, nós temos aí a parceria com a Óticas Freitas, né, desta armação maravilhosa que eu estou usando. Neste exato momento você acompanha aí na tela, na sua tela, o QR Code para que você possa acessar o site da Óticas Freitas e garantir a sua armação. Lembrando também que a Miami Cosméticos é a nossa parceira, a nossa parceiraça. E eu já quero aproveitar aqui e deixar um recado antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje. A Gabi tem um recado para vocês. Vai lá, Gabi! Vamos falar de qualidade? Nessa nova temporada do Young Show, a Miami Cosmético trouxe muitas novidades para você. São produtos internacionais e fragrâncias exclusivas. Tem loção hidratante, body splash e kits exclusivos que só na Miami Cosméticos você vai encontrar. E ainda vai ganhar um brinde por isso. O melhor de tudo é que você recebe os produtos no conforto da sua casa em até 48 horas, com frete grátis para São Paulo, capital. Uma super promoção é que a partir da compra de 2 kits você tem 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto na compra de 2 kits ou mais. E outra super novidade é que a Miami Cosméticos agora tem a linha completa de produtos Alce para um tratamento sem erro, milagroso e cuidadoso no seu cabelo. Isso é incrível, né? Assim como é incrível ter cabelo bonito todos os dias. É por isso que você tem que correr agora para o site da Miami Cosméticos e adquirir o seu produto. miamicosméticos.com.br. Obrigado, Gabi! E é isso aí, você que nos assiste. Se você quer produtos de qualidade, a Miami Cosméticos é a nossa recomendação para você, tá bom? Você entra no site e você consegue o seu desconto acessando pelo QR Code que a gente deixa aí para vocês na tela. Vamos seguindo de Young Show. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele que tem anos e anos de ministério, tem sido boca de Deus para esta geração, ganhado almas que se rendem ao altar, e hoje eu tenho a honra de bater um papo com ele. E é com muita alegria, senhores, que eu quero convidá-lo aqui ao palco do Young Show para a gente bater uma entrevista, um papo incrível e sensacional. Senhoras e senhores, com vocês no palco do Young Show, o pastor Jonathan Santos! Pastor Jonathan Santos, seja muito bem-vindo ao palco do Young Show, como sempre arrasando, estiloso, e agora a gente vai conhecer a mente desse pastor que tem pregado o Brasil afora, e a gente vai bater um papo bem legal para vocês. Está pronto para essa entrevista, meu amigo? Prontíssimo. Então, senhoras e senhores, no palco do Young Show, vocês acompanham agora a entrevista com o pastor Jonathan Santos. Isso aí então, olha só que legal, que honra receber o pastor Jonathan Santos, pastor que tem uma agenda muito grande e mesmo assim ele conseguiu dar um jeito ali, achar um espaço para atender o Young Show. Pastor Jonathan Santos, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por o senhor estar aqui com a gente no programa. Estou muito feliz em receber o senhor aqui, meu amigo. André Mendes, alegria toda minha, né? Nós já estávamos esperando por esse momento tão especial, estamos aqui no seu programa e para a gente está sendo um privilégio assim, muito especial de estar aqui com você, tá bom? Pastor Jonathan Santos, que, né, agora aí tem o Heitor, foi papai, segundo pai menino. E aí, pastor, como tá a vida de pai fresco? Lindo, a cara do papai, gente. Olha aí, o pastor Jonathan, cadê o baterista nessa hora? Ele acabou de perder 10 pontos. O pastor Jonathan Santos agora... Heitor Ravi. É a carinha do Heitor papai. Ravi? Heitor Ravi. Ah, que legal. E tem um significado, né? O nome, Heitor Ravi? O Heitor, na verdade, é aquele que tem esse significado. Aquele que retém o inimigo, aquele que detém o inimigo. E Ravi fala de luz, glória, força. E aí a gente uniu, fez essa junção, né? Que legal. De Ravi com o Heitor, o que retém o inimigo. E Ravi, glória, luz, força e... Que legal. Em concordância com a esposa. E tá legal essa vida, como é que tá? O papai fresco agora? É muito fantástico, muito extraordinário. Ser pai é algo magnífico, né? Sim. A Bíblia chega a dizer, enfatizar a carta magna, né? Diz que os filhos são herança do Senhor. Então, você gerar um filho você ver a glória de Deus. Muda o ambiente, o seu ambiente doméstico, ele acaba... tendo um clima assim indizível, incomparável.
no que tange até mesmo a comunhão, koinonia e por aí adiante. Agora, pastor, já vamos entrar aqui em polêmica, já que nós estamos falando de criança, de nascimento. Sim. Nós vemos aí que algo que está em alta muito nos dias atuais é o aborto. Eu acredito que nós nunca lutamos tanto contra o aborto como estamos lutando agora. Sim. A gente percebe que tem uma crescente, há uma grande pressão em cima uma pressão até política em cima desse assunto. Pastor, e a Bíblia? O que a Bíblia diz acerca do aborto? Olha, o André Mendes, o profeta Jeremias, o Senhor Deus, quando se revelou ao profeta Jeremias, o Senhor diz que ainda antes do ventre, antes da sua existência, o Senhor já o conhecia. Então, dá de entender, fundamentado nesse texto escriturístico, que o Senhor Deus, Ele de fato, Ele já conhece antes da formação do ventre. Antes de te formar. Antes desta formação, antes desse desenvolvimento gestacional, o Senhor Deus já o conhece. Formação que é já nos primeiros meses. Sim, exatamente. Então, o que ocorre? Quando a gente decide, de fato, abortar, muitos dizem assim, mas ainda não tem percepção, ainda não tem uma... Dizem que não é uma vida em si. Exatamente, né? E desde o momento em que já está ali, já foi consumado, né? Já tem uma vida ali, já tem um coração batendo ali, já tem uma vida ali. Então, de fato é um crime, né? É um crime, é uma atitude extremamente cruel hoje, o que as pessoas fazem hoje, enfatizando, aplaudindo, exaltando o aborto, isso é um crime. Então, para nós cristãos que temos esta formação bíblica, né, e entendemos que a Bíblia é totalmente contra, e nós, com essa formação, vamos bater sempre firme, André, firme, né, e seremos taxativos na questão da defesa contra o aborto, porque existe uma vida ali, e essa vida merece respeito e merece viver. De fato, não só a Bíblia, mas Deus, ele é contra, né, abortar. E a gente percebe que há uma grande... É um movimento que vem crescendo, vem ganhando força. Algumas igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas moças foram até a igreja, e enquanto o pastor estava pregando, né, ali no culto, elas se despiram e diziam palavras como: meu corpo, minhas regras. Né? Quando a gente lidar com esse assunto, ou quando a gente debate com esse tipo de atitude, qual é o ponto bíblico que as pessoas não entendem? Talvez porque a igreja falhe em algum ponto em deixar claro para elas que aquela ação ela é uma ação errônea. E como identificar, como dizer, como pregar essa palavra para as pessoas de forma que leve a essa compreensão de que essa ação realmente não é permitida? De fato, uma consciência. É um desafio, né? Uma consciência, né? Sim. Trazermos uma consciência para esse grupo de pessoas. Isso, de fato, André, eu considero, vinculado às Escrituras, eu considero tudo isso uma ignorância. A Bíblia chega a enfatizar que o povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é tudo, né? Então, essas pessoas que aderem esses protestos, né, e que enfatizam muito acerca do aborto, são pessoas que não têm de fato o entendimento da luz das Escrituras. Sim. Porque a própria Bíblia diz, André, que nosso corpo, né, fisiologicamente falando, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então esse corpo, essa matéria não nos pertence. Então nós não temos poder sobre essa matéria. Então nós não temos direito de bater no peito e dizer que eu sou dono de mim, né? Esse egocentrismo, né? Se é assim que eu posso dizer. Então a gente não tem esse direito de dizer eu sou dono de mim mesmo, né? Existe um Senhor, existe um Deus que nos governa, que gerencia a nossa vida e que tem o domínio, o controle, o governo absoluto e legítimo da nossa história. Então, toda a existência do ser humano está fundamentada em Deus, tem origem em Deus. Então, para mim, trazendo aqui dentro de um rápido perfil,
essas pessoas que entram por esse caminho, dizer que é legal aborto. Sim, de dizer que isso de fato é o certo, é o correto. São pessoas que estão precisando de fato de conhecimento de Deus, estão precisando de fato de Deus. Essa é a grande realidade. E eu li algo essa semana falando desse assunto, eu achei muito interessante. Era algo mais ou menos assim: um professor em uma universidade nos Estados Unidos, ele estava de frente à sua turma e ele começou a dizer algumas coisas. Ele começou a contar um caso de um casal que decidiram ter filhos. E aí o primeiro filho desse casal, ele veio com um problema, digamos que de saúde, né? Ele nasceu especial. Tentaram o segundo também veio, né, especial, nasceu com um problema fisiológico. O terceiro, eles foram ao médico e o médico disse: olha, a probabilidade deste filho aí nascer como os outros, ela é grande. E aí o professor, ele parou diante da turma e perguntou: o que vocês fariam no lugar dessa mulher? E grande parte ali da sala, da turma, olhou para ele e falou: professor, com certeza eu realizaria o aborto. E o professor sabiamente olhou para eles e disse: parabéns, se vocês tivessem abortado, vocês teriam acabado de matar Beethoven, que foi um dos grandes marcos da história. E isso eu fiquei impressionado, porque isso denota que nós não temos esse direito, como você falou, de dizer que uma pessoa, alguém que está ali na sua fase de formação, pode ser tirado, pode ser removido. Tem o direito de interferir aquela vida. E eu achei extremamente interessante, porque até o caso, porque muitas pessoas dizem que vamos usar aqui uma prerrogativa para autorizar o aborto. No caso daquele feto que o médico já identificou que ele não está 100% saudável, tem uma chance de ter uma doença que invalide ele, então nesse caso pode autorizar o aborto. E o professor utilizou Beethoven como um exemplo. Mesmo os casos que as pessoas olham e falam: olha, não tem como, não precisa nascer, se nascer vai dar trabalho, vai dar problema, mas a gente nunca está acima da soberania de Deus, porque Deus fez um feto que aparentemente não ia dar em nada, iria se tornar um ser humano cheio de problemas, simplesmente Beethoven. A vida pertence a Deus, né, André? A vida pertence ao Senhor. E é muito fácil da gente entender tudo isso. Teve uma polêmica também nos telejornais hoje, e a gente vem acompanhando os telejornais, e aconteceu uma história de uma criança de 11 anos de idade, né, passar pelo abuso. Ela foi abusada, não sei se foi pelo padrasto, alguma coisa assim, e a justiça estava lá manifestando, né, uma ação judicial para querer de fato aconteceu o aborto, para ter a possibilidade daquela criança abortar. Então, o que eu penso na minha concepção cristã, né? Na minha concepção pedagógica cristã. Isso é até legal, pastor, não perdendo o raciocínio. Sim, pode falar. Eu quero entender assim, os dois lados do pensamento. O que pensa o pastor Jonathan Santos e o que pensaria o pai Jonathan Santos nesse caso. Então, o pastor Jonathan Santos, o que você pensa sobre esse assunto? André, o estupro em si, ele é extremamente desconfortável, né? Só quem vive na pele sabe o que é você vivenciar o estupro, né? Então é muito fácil eu falar de fora acerca do estupro, e outra coisa é você viver o estupro. E às vezes acaba que nesse interim, né, do abuso, nesse momento do abuso, acaba que uma criança surgindo. Então, a primeira ideia que vem é qual? Vamos tirar. Vamos abortar, porque afinal de contas é uma criança que é fruto de um estupro, né? Não é uma criança desejada como a minha foi, como a sua filha Eloá foi. Então é muito diferente, tem uma vasta diferença, né? Da gente programar uma criança e dessa criança surgir como fruto de estupro. Mas, por exemplo, eu posso te dar aqui o respaldo bíblico sobre Jefté. Inclusive eu tenho uma mensagem, e está no YouTube essa mensagem, sobre Jefté. Jefté foi fruto de um relacionamento cuja mãe dele era uma prostituta. Então, segundo a história, Jefté não foi bem aceito, né? Até os últimos instantes ali, a sua mãe como prostituta,
ela o rejeitava. Na verdade, ela não queria que Jefté viesse à existência. Só que Jefté não era um projeto da prostituta, era um projeto do Eterno, era um projeto de Deus. Então, tinha uma possibilidade de ser abortado ali, mas você vê que o próprio Deus permitiu que Jefté viesse à existência. Então, voltando ao estupro, o que eu penso na minha concepção? Dói, é desconfortável, é deselegante, muito, machuca, e como? Você não tem ideia. Todavia, pensando na vida, pensando na palavra, pensando em Deus, a gente chega à conclusão: por que não deixar essa criança nascer? E se eu não quiser essa criança, eu posso ter a possibilidade de doar para algum orfanato, para alguma instituição, enfim, mas não optar pela força de tirar a vida, porque não está cabível a mim, ser humano, tirar, não está cabível a mim interromper essa gestação, essa vida que está sendo gerada. Foi um estupro? Foi, mas se permitiu nascer, tem uma intervenção divina, tem uma permissão, tem uma vontade permissiva de Deus em tudo isso. Então eu penso assim, que a mesma força que eu tenho para abortar, eu poderia utilizar da força de deixar essa criança nascer, e eu poderia optar em não ter ela, mas doar para alguma instituição para que essa criança pudesse viver de alguma forma. E isso relacionado, né, no que diz respeito, no que tange ao estupro. Essa é a minha linha de raciocínio. Então hoje a mídia propaga muito isso, né? A mídia enfatiza muito isso, a mídia prega muito isso hoje, prioriza o aborto, e nós priorizamos a vida, independente da circunstância e da situação. A vida está em primeiro lugar. E você que está assistindo aí, claro, deixa aí sua opinião nos comentários, é importantíssimo a gente também conhecer a sua opinião. Pastor Jonathan Santos, que tem sido voz nesse Brasil, e tem, assim, parabéns, pastor, pela coragem, porque hoje em dia nós vimos, muitos têm se acovardado, né? A igreja, de fato, tem muitos pregadores, muitos pastores, muitas pessoas que preferem até não caminhar por essa estrada, não tocar nesse assunto, porque a gente tem aí a geração canceladora, que foi o que aconteceu, por exemplo, a gente teve o exemplo recentemente da cantora Bruna Carla. Sim. Que ela deu uma opinião dela, né? Deu a sua opinião e foi simplesmente atacada, muito atacada na internet. Isso gerou de forma covarde, né? Sim, gerou muitos prejuízos, né, emocionais para a cantora. Sim. Só que ela, de fato, ela teve essa coragem que a gente enxerga no Senhor de dizer, de fato, né, se posicionar. O que o senhor diz aos pastores, aos demais pastores? Qual conselho o senhor dá aos pastores que têm se acovardado? Na verdade, André, a gente tem um ministério não para buscar conveniências próprias. A gente precisa fazer essa distinção, ok? Você que me assiste, você pregador, você pastor, você apóstolo, você ministro, nós precisamos entender que o nosso ministério, ele foi constituído e estabelecido pelo Eterno, e não para buscar conveniências próprias. Nós somos uma voz, né? Semelhante àquela voz de João Batista no deserto. Nós somos uma voz, né, que proclama, que propaga, que verbaliza as boas novas de salvação. Então nós, como igreja, André, eu acredito, na minha humilde concepção, que nós temos sim que reivindicar, nós temos sim que confrontar, né? Não, sem discrepância, sem acepção de pessoas, e sem discrepância, mas eu digo que nós devemos sim reivindicar, falar, não sermos complacentes e nem coniventes, né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo seu documentário, a sua carta aos Romanos, ele diz assim, no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Tudo parte daqui, do seu psique, das suas faculdades mentais. Então, a gente, como tem uma mente de Cristo, vendo todos esses acontecimentos que a gente tem presenciado, de aborto, de homossexualismo, de lesbianismo, essas práticas que a Bíblia condena, de fato, não eu, mas a Bíblia, não eu, mas Deus, né? E
E isso não é discrepância, muito menos discriminação e acepção de pessoas, mas é uma ideia daquilo que a gente tem vinculado à Bíblia, né? É a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Então nós devemos sim reivindicar e falar. E por que isso tem crescido muito no nosso meio, André? Porque a igreja tem se calado, a igreja tem aceitado, e a cada dia que passa a gente vai percebendo as famílias sendo destruídas, os lares sendo definhados, as famílias sendo consumidas, né, por essas ideologias que estão sendo estabelecidas hoje no Brasil e no mundo afora. E a igreja não pode se calar, né, pastor? De forma a igreja tem um papel assim fundamental. A própria Bíblia diz: vós sois o sal do mundo. A igreja não pode se calar. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E nós temos sim nós não temos que nos adaptar ao mundo, mas o mundo tem que se adaptar ao Evangelho, à palavra de Deus. Na verdade, André, o mundo não precisa de uma religião. O mundo não está precisando hoje de uma religião. O mundo não está precisando hoje de mais uma placa de igreja. O mundo está precisando de Deus. O mundo está precisando urgente de Deus. Mas a gente sabe também que é mister que muitos acontecimentos hoje aconteçam para que se cumpra de fato a palavra de Deus ao pé da letra, de forma legítima e absoluta. Mas de forma alguma nós podemos nos calar como líderes, né? Porque a nossa chamada, a nossa vocação ministerial foi levantada por Deus para justamente isso: condenarmos o pecado, não o pecador, confrontarmos as práticas e não a pessoa que está praticando, porque a pessoa que está praticando o ato do pecado, ela é importante, ela é útil e ela tem o seu valor. Sim. É a imagem e semelhança de Deus. Então é isso que essa lacração aí fora muitas vezes não entende. A lacração, né? É isso que muitas vezes eles não compreendem. Quando a gente se posiciona, como a cantora Bruna Carla se posicionou, fundamentada na sua prática de fé, naquilo que ela crê, que é a palavra de Deus, ela foi taxada como homofóbica, enfim, mas isso jamais vai atingir. Ela é muito forte, ela é muito guerreira, ela é muito mulher de Deus, ela teve muito peito para isso, ela teve muita coragem para isso, e eu aplaudo sim o comportamento dela, porque em nenhum momento ela foi deselegante, em nenhum momento ela quis afrontar, pelo contrário, ela de fato pregou para a pessoa e disse que tal prática jamais ela estaria sendo conivente a tal prática, né? E aquilo que a gente crê, nós vivemos num país laico, né? Então a pessoa pode ser o que ela quiser, André Mendes, ela pode ser o que ela quiser, mas uma coisa é certa, a pergunta chave o que implica será que vai entrar no céu? Porque tudo isso aqui é muito passageiro, tudo isso aqui é uma aventura, nós estamos aqui peregrinando, tudo passa. Então a palavra de Deus condena de forma muito ríspida, de forma muito criteriosa esse aspecto do homossexualismo, e eles acabam entendendo que a gente acaba sendo homofóbico, externando o nosso posicionamento da nossa prática e da nossa fé cristã, que é totalmente contra a prática e não a pessoa. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou, pastor, em relação ao acontecimento daquilo que já está previsto, né? Aquilo que já está profetizado e que tem que acontecer. Diante disso, seria uma atitude coerente da igreja ela abrir mão e deixar de falar, de tratar desse assunto pelo fato dele já estar previsto para acontecer e ter que acontecer para a volta de Cristo? Não, é aquilo que eu acabei de falar para você. É mister que tudo isso aconteça, mas nós como igreja, nós jamais devemos ser complacentes e coniventes. Nós devemos até o último instante denunciar, como igreja, denunciar a prática, não o indivíduo, o ser humano, a pessoa, que é extremamente útil, volto a enfatizar, que tem o seu valor. Então, tem um exemplo aí do cantor J.A., que é um vaso de Deus, um menino que tem uma voz fantástica e agora assumiu a sua prática de homossexualismo, né?
E, enfim, aí, então a gente percebe, André, que a cada dia que passa, o inimigo vem ganhando campo, mas a gente como igreja, nós não podemos, em hipótese alguma, nos render, levantar a bandeira branca, né? Recuar no que tange a tudo isso, porque a gente sabe que para onde leva tudo isso, né? A pastora Lana Holder, que tem a sua igreja, e que eles procuram subterfúgios, eles procuram versículos bíblicos isolados para querer, de fato, atender às conveniências e dizer que Deus não olha para tudo isso como um pecado, como uma transgressão. E a gente sabe muito bem que a Bíblia ela condena de forma absoluta e nós não podemos, de fato, aceitar isso de forma alguma. Detalhe, se vir na nossa igreja, iremos amar. Se entrar nas portas do nosso templo, iremos acolher. Mas aceitar a prática nunca, como igreja, temos que proclamar e denunciar, não só a prática do homossexualismo, mas o pecado em si, em sua totalidade. Agora, isso é interessante, o senhor entrou no ponto agora que o senhor é pastor, sim, e aí na sua igreja, vamos dizer que o senhor tem na sua igreja e o senhor recebe um homossexual. Ele seria bem-vindo na sua igreja? Muito. Até que ponto? Como o senhor o trataria? Muito, André, muito. Volto a dizer, a gente tem que ter essa distinção da prática e do indivíduo. A prática e o indivíduo, se você souber gerenciar a prática e o indivíduo, você consegue ter êxito, né, no tratar, no recepcionar essa pessoa. Então, o homossexual, a lésbica, por exemplo, eu posso te dar aqui um testemunho rapidinho? Sim. No começo da minha fé, eu dirigi igreja ainda muito solteiro. Eu não era nem casado ainda, e eu com 1 ano de cristão já dirigi igreja e já fui tendo os primeiros passos no santo ministério. E eu tive uma experiência muito fantástica que marcou meu ministério. Eu cultuando, né, dirigindo a igreja, e teve um momento do culto que entrou 2 moças no culto. Era uma igreja ainda muito pequena, muito simples, né? E de repente eu pregando ali, de repente entrou 2 moças no culto, mas até então eu jamais ia imaginar que elas eram lésbicas, né? Enfim. E no final do culto, elas acabaram chegando até mim e disseram que elas moravam juntas, né? E eu preguei para elas e de fato elas aceitaram a Jesus, choraram muito, e palavras delas, verbalizadas por elas, elas disseram: pastor, nós queremos aceitar Jesus e nós queremos que o senhor ore por nós, porque a gente ainda não tem força, a gente não consegue se separar, nós moramos juntas, só que a sede da alma estava falando mais alto, elas não queriam a prática, elas não queriam mais aquilo, elas estavam cansadas. Deus não formou elas para aquilo, Deus não trouxe elas à existência para vivenciar tudo aquilo, né? O que seria da humanidade, né? Se os relacionamentos fossem mulher com mulher, homem com homem, não chegaria aonde a gente chegou. Você é fruto, né, de um relacionamento de homem e de mulher. E então aquilo me marcou. Elas aceitaram Jesus e durante um período elas foram servindo a Deus e conseguiram durante um tempo se afastarem uma da outra, porque a sede da alma, a alma estava gritando pela libertação. E quando eu entreguei aquela igreja, que eu acabei vivenciando hoje meu ministério de itinerância, chegou ao meu conhecimento que elas não tiveram um apoio suficiente e acabaram que voltando às práticas novamente, mas de pronto elas tinham conhecimento, elas tinham a ideia da prática errônea que elas estavam cometendo à luz das Escrituras. É isso que o povo não entende, não é o que o padre pensa, não é o que o pastor pensa, é o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz, André, é o que prevalece. Então eu tive essa experiência com esse casal, essas 2 moças que eram lésbicas, e elas aceitaram a Cristo, entenderam a proposta da salvação e depois voltaram à prática, porque eu acabei sendo trocado da igreja. Mas o que acontece? O que eles precisam muito é de apoio, é a gente não olhar com um olhar de desprezo, né? Porque afinal de contas são pessoas extremamente educadas e generosas. A maioria das pessoas
que são homossexuais. Isso, eu vivi isso, eu vivo isso. Eu não sei se você vive isso, mas eu tenho amigos, colegas que eu converso, que são extremamente educados, generosos. Mas a generosidade não vai levar eles à salvação, né? Os meus bens, aquilo que eu faço de bom, as minhas caridades não me levam à salvação. O que me introduz à salvação é reconhecer o Cristo como o único, exclusivo Salvador e eu abandonar a prática do pecado. Esse é o pastor Jonathan Santos aqui no Yang Show. Pastor, agora para a gente finalizar, já quero aqui agradecer muito o senhor por o senhor estar aqui. Eu tenho certeza que hoje o senhor está sendo um encorajador, né, para muitas pessoas, que a igreja ela desperte esse espírito, esse encorajamento. Não um desejo por guerra, não um desejo por quem é do contra e quem é do a favor, mas como você falou aqui, um desejo por pregar aquilo que de fato a Bíblia diz, né? A minha opinião e a sua opinião, ela tem um ponto diante da Bíblia. Então, até certo ponto a minha opinião vale, até certo ponto a sua opinião ela vale. Só que o que prevalece, como nós sabemos, é a palavra do Senhor. De Deus. E o senhor está sendo muito corajoso. Parabéns, pastor. Obrigado, André Mendes. E o que a gente faz é nada mais, nada menos aquilo que Deus estabeleceu para a gente fazer. Volto a dizer, volto a enfatizar, nós precisamos de fato viver esse amor de Cristo. E eu dou um conselho para você pai, para você mãe que tem alguma filha lésbica, algum filho homossexual. Em hipótese alguma, não desista dele, não vire as costas para ele, não desista dele em hipótese alguma, porque ele foi o presente que Deus deu para você, e eu tenho certeza que no tempo oportuno, Deus é poderoso para o libertar, para o transformar, e levá-lo para o alvo da perfeição e a salvação em Cristo Jesus. É isso que eu acredito. Eu abençoo você, a sua casa, e eu abençoo a sua família. E nós precisamos viver de fato, nesses nossos últimos dias, décadas ou anos, o amor de Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Volto a dizer, o mundo não precisa de religião, André. O mundo não precisa de mais um pregador, de mais um pastor. O mundo precisa viver de fato Deus, na sua essência, na sua excelência, na sua soberania. Esse é o pastor Jonathan Santos. Muito obrigado, pastor, por o senhor ter vindo aqui no Yang Show. Prazer, e essa foi a edição de hoje do programa Yang Show. Muito obrigado, Brasil!